É isso aí, galera. A gente está agora aqui com o Dom João. Ele é prior do Mosteiro de São Bento aqui de São Paulo. Uma maravilha estar com o senhor aqui. Sejam muito bem-vindos, né? Aqui na casa de São Bento, na casa de Deus. Esse mosteiro tão antigo que está aqui na cidade há 410 anos. Então é uma referência nossa católica no centro de São Paulo e sem dúvida é um mosteiro muito querido, eu acho que em todo o Brasil. Dom João, uma das coisas que eu reparei até, galera, é uma coisa louca. Eu vindo, de repente eu pensei, peraí. Eu até comentei lá fora, o São Paulo nessa loucura e um mosteiro aqui no meio. Como que é viver essa realidade dessa diferença de vocês aqui no mosteiro, de toda a realidade do carisma e lá fora? Quando o mosteiro iniciou, ele era um pouquinho afastado da cidade, né? Isso foi em 1598. E sem dúvida, em pouco tempo já se tornou um dos pontos cardeais da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo até comecinho do século XIX era parte do colégio, Mosteiro de São Bento e Largo São Francisco. E depois se ampliou muito, como nós conhecemos, e o Pátio do Colégio, o Mosteiro de São Bento e o Largo São Francisco se tornaram mesmo um centro histórico da cidade. De fato, o centro de São Paulo é um lugar muito movimentado, pessoas de passagem. Nós temos centro financeiro aqui no centro, muito comércio, nós temos atividades culturais e artísticas. Mas o São Bento era muito sábio quando ele estabelecia o mosteiro. Aliás, ele nem comentava que deveria ser afastado do mosteiro, mas sim que os monges tivessem a sensibilidade necessária para encontrar o serviço do local, para vir de encontro às necessidades do local, a se envolver mesmo com o ambiente no qual o mosteiro está inserido. E por isso o Mosteiro de São Bento continua vivendo a vida monástica aqui no centro de São Paulo, mas com atividades próprias, como o Colégio de São Bento, a Faculdade de São Bento, né? E tantos outros empreendimentos, né, e iniciativas que os monges desenvolvem aqui no centro de São Paulo. E passeando pela Basílica aqui de São Bento, a gente pode perceber, Dom João, que são muitos símbolos, muitas pinturas, tem muita simbologia. Inclusive, quando a gente entra, já tem os zodíacos, né? Que é toda uma realidade que hoje a gente vive, onde a astrologia tanto fez e tanta nova era entra de uma maneira completamente diferenciada. Como que experimentar isso? Estar com os símbolos aqui que hoje estão deturpados, mas que o próprio mosteiro mostra que é a realidade cristã. Para saber um pouquinho sobre o sentido da arte aqui na Basílica, é bom a gente pegar um pouquinho da história do mosteiro. O atual edifício do mosteiro data do início do século XX. O antigo mosteiro barroco foi destruído, estava em situação muito difícil. E o Dom Miguel Cruz, que chega no início do século, ele constrói todo esse complexo da Basílica, do mosteiro e colégio e faculdade. E ele traz aqui para o mosteiro um artista de renome internacional muito importante da arte boronense, uma arte que começou no mosteiro de Boron, na Alemanha, que foi o mosteiro responsável por restaurar a vida monástica aqui no Brasil, que com o Império havia sido impedido que novos integrantes entrassem em todas as ordens religiosas, que era realmente um projeto para acabar com a vida religiosa no Brasil. E quando tem a proclamação da República, separa a igreja e Estado, os mosteiros estavam com 2 monges, né, em cada um, o que inviabilizaria retomar com os jovens a formação monástica, né? E Roma designa a abadia de Boron, na Alemanha, para vir aqui restaurar a vida monástica. E Dom Miguel Cruz que constrói um templo maravilhoso, como é ainda hoje a Basílica de São Bento. E como já na época, na década de 20, o mosteiro já se despontava como as grandes referências arquitetônicas da cidade. E Dom Miguel Cruz consegue trazer o Dom Adalbert Grünicht, que era esse monge belga, mas da congregação de Boron, que vem pintar a Basílica. Ele é um artista realmente de renome, muito importante. É dele, por exemplo, a tumba de São Bento de Santa Escolástica, que é a irmã gêmea de São Bento. Foi ele que fez o túmulo do Papa Pio XI, que está hoje na Basílica de São Pedro, né? Ele mesmo concebeu uma universidade em Pequim, na China, muitas obras ao longo do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E nós tivemos a oportunidade de ficar com ele por 10 anos, um artista de renome desse. E ele vem aqui e mostra o melhor estilo da arte baronense. Talvez a nossa basílica seja o exemplar ainda hoje existente
da melhor expressão dessa arte. E qual que era o intuito da arte baronense? Retomar símbolos antigos, mesmo de outras culturas, para dar uma expressão de fé. É como que uma tentativa iconográfica de explicar as passagens bíblicas, o sentido da fé católica. Na entrada da Basílica, nós encontramos, no átrio de início, né, nós encontramos o zodíaco e o símbolo dos 4 elementos, como os antigos conheciam, né? Como se todas as coisas foram feitas de ou ar, ou terra, ou fogo, ou água, né? E o zodíaco representava as constelações. Então era a ciência dos antigos, a ciência da época. E que Dom Adalberto coloca aqui no mosteiro para mostrar, olha, nesse pequeno átrio de entrada na Basílica, nós temos ali a ciência, representado do mundo físico. Mas quando nós entramos na Basílica, nós vemos um ambiente muito maior, muito mais esplendoroso, né? E isso mostra para nós como o mistério de Deus é mais amplo e abrangente. Então, sem dúvida, eram símbolos utilizados que em si mesmo não tem função, a não ser dentro de uma perspectiva histórica, artística, né? Foram usados para expressar a nossa verdade de fé. Então, sem dúvida, não se trata de símbolos como nós chamaríamos hoje de astrologia, né? O que seria a astronomia dos antigos, isso sim, esse é o sentido. E é bom até dizer que mesmo a astrologia, como nós concebemos hoje, né, como é concebida hoje, ela também é uma retomada de fins do século XIX. Então não é realmente uma ciência da adivinhação antiga, não. No fim do século XIX começaram a levantar esses dados e criaram uma ciência supostamente que descobriria o futuro, o destino das pessoas, né? Então é próprio daquela época, né? Uma época historicista que está repensando o seu próprio momento histórico e tenta retomar o passado para ver se consegue trazer de lá alguma coisa para nos ajudar a compreender o momento presente.